Olá, a paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para a síntese, dessa vez a aula de número 8. Mais um breve intervalo e já estaremos de volta, em nome do Senhor Jesus. Já pensou em uma grua para sua igreja ou produtora e possibilitar imagens aéreas incríveis? A Maxi Grua tem uma linha completa em tamanhos diversos para atender sua necessidade. Gruas em alta tecnologia, a preço de fábrica. Isso mesmo, você compra direto com o fabricante e conta com assistência técnica permanente. Despachamos para todo o Brasil. Acesse o site e confira nossos produtos. maxigrua.com.br. Sua imagem voando alto. A paz e graça mais uma vez, amados irmãos. Amém? Então vamos lá com a lição de número 8, essa síntese abençoada, cujo tema da lição é aprovados por Deus em Cristo Jesus. Vamos aproveitar o textuário que a lição nos apresenta. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos aproveitar então a verdade prática. O obreiro aprovado por Deus tem as marcas do Senhor Jesus Cristo. Essa verdade prática ela está bem lúcida aos nossos corações. Eu vou repetir de novo, irmãos. O obreiro aprovado por Deus tem as marcas do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ao objetivo geral. Você tem aí a sua lição. E o objetivo geral é contrastar o obreiro aprovado e o vaso de honra com os falsos mestres. Primeiro objetivo, então, específico, apresentar a pureza e a humildade do obreiro aprovado por Deus. Segundo, explicar as expressões vaso de honra e vaso de desonra. E o terceiro é propor uma postura ministerial equilibrada. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós podemos agora entender a preocupação do apóstolo Paulo na primeira epístola, quando escreve ao jovem pastor Timóteo, para que ele saiba como conduzir o rebanho de Deus, como aplicar os princípios da palavra de Deus, e também a sua preocupação, do modo geral, com os falsos mestres. Paulo, ele vai também tratar esse resumo, mas se preocupar também com a questão que imperava no contexto de que quando ela foi escrita, a perseguição estava com certeza acirrada. E alguns crentes, principalmente da parte da Ásia, estavam dispersos. E Paulo, então, preso em cadeias, dessa vez uma cadeia muito mais severa, ele escreve essa segunda epístola ao amado pastor Timóteo, como podemos ver, muito preocupado, porque se a igreja estava sob uma perseguição ferrenha, isso estava refletindo de certa maneira em alguns crentes. E muitos desses crentes estavam com certeza se enfraquecendo, estavam com certeza não praticando a boa obra de Deus. Então Paulo, escrevendo aqui o segundo capítulo da segunda epístola de Timóteo, ele vai dizer primeiramente para Timóteo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O jovem pastor tímido, pouco adoentado Timóteo precisava lembrar que a força dele estava na graça do Senhor Jesus Cristo. A igreja tinha sim o seu momento de dificuldade agora, mas com certeza a graça de Deus iria fortalecer a Timóteo e todos aqueles que aplicassem essa graça tão maravilhosa nas suas vidas. O escritor exegeta maravilhoso John Stott, ele diz que
A graça de Deus não serviu apenas para nos salvar, mas também para nos qualificar para o seu serviço. Que maravilhosa verdade é essa! Vamos então aí ao ponto central da lição. O obreiro aprovado por Deus é equilibrado, vivendo em pureza e humildade diante do Senhor e diante dos homens. Vamos então ao primeiro tópico, que é os obreiros aprovados por Deus. Antes de mais nada, queridos irmãos, eu queria lembrar vocês que na lição anterior, em alguns versículos anteriores, Paulo usou a figura do soldado, do atleta e do lavrador. Agora, fazendo uma alusão aos obreiros, Paulo, no capítulo 2, versículo 15, o famoso versículo que todos nós conhecemos, procurar apresentar a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se vergonhar, mas que maneje bem a palavra. Ele faz também questão de ilustrar as qualificações desses obreiros. Ele passa e repassa a Timóteo toda a teologia que Timóteo precisava para realmente ser qualificado para um momento tão especial da igreja em Éfeso. Principalmente a igreja que estava sendo assolapada por falsos mestres e falsos obreiros. Então, o subtópico do primeiro tópico é: pregam e ensinam sem engano. Paulo nunca pregou ou usou de engano em suas palavras. Ele era um mestre qualificado e pregava sempre a verdade, não apresentava argumentos falsos, doutrinas sem sentidos. E hoje é preciso ter muito cuidado com obreiros que, na verdade, são lobos disfarçados de ovelhas e que andam enganando o povo de Deus, andam por aí sobre a tutela de uma espiritualidade perfeita, quando não é assim. Paulo mostra para Timóteo, exorta Timóteo, que o verdadeiro evangelho tem que ser pregado, não aceitando verdade desconhecida, não aceitando coisas que não provêm da palavra de Deus. Ele, como genuíno pregador do evangelho, da palavra de Deus, mostrou o mistério de Deus, que é Cristo, a todos os homens. E se preocupa para que Timóteo também mostre essa mensagem que não precisa de subterfúgios, não precisa de nada ser acrescentado a ela, apenas a salvação através da graça de Deus, porque essa era a constância das pregações dos apóstolos do Senhor Jesus. Pedro, João, Tiago, todos eles pregaram a verdade de Deus com uma revelação genuína que receberam do Senhor. Paulo, em 1 Coríntios, quando vai ministrar a Santa Ceia, no capítulo 11, ele vai dizer que o que ele recebeu do Senhor, ele também está ensinando. Todos eles tiveram uma revelação, sim, mas não esses revelamentos que estão tendo por aí. Uma revelação sincera, verdadeira, totalmente vinda do trono da graça. O segundo subtópico é: pregam com pureza. A pureza que representa a pregação como alvo, o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, o evangelho simples no seu nascedouro, porque muitos falsos obreiros, muitos falsos mestres têm adentrado em nossos meios e só querendo lucro, visando apenas ficarem ricos, ganhar dinheiro com o evangelho,
querem que o evangelho seja fonte de riqueza, de lucro, de poderem obter bens materiais. E aí não há pureza na pregação, muito pelo contrário, há uma total impureza. Paulo coloca requisitos básicos para o ministério pastoral, e um deles é não ser ganancioso. E em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, Pedro também vai falar que nós não podemos ser de torpe ganância, porque quando pregamos visando bens, visando um outro artifício, com certeza o nosso evangelho está deturpado, ele está totalmente contaminado. Não é o evangelho da pureza, o evangelho puro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O obreiro verdadeiramente aprovado, qualificado para boa obra, ele espera somente a recompensa que vem de Deus. Amém? Vamos lá então na terceiro subtópico, queridos irmãos. Não buscam a glória de homens. Paulo mesmo disse, não buscamos a glória de homens. Pedro, quando foi preso no seu primeiro discurso em Atos dos Apóstolos, na cadeia, foi coagido pelos principais sacerdotes, se fosse liberto, não pregar, não falar sobre o nome do Senhor Jesus. E Pedro disse, irmãos, queridos amigos, importa mais obedecer a Deus do que a homens. E quando nós obedecemos a Deus, nós não buscamos glória para nós. Nós não pregamos porque queremos auditórios cheios, igrejas lotadas, porque queremos ser visto por todos, queremos exibir nossos anéis de teologias, nossos diplomas, a nossa exegese e a nossa hermenêutica perfeita, não. Nós estamos preocupados, principalmente, em abençoar pessoas. Moisés pediu, Senhor, mostre-me a tua glória, porque a única glória que tem que ser buscada e revelada na vida do obreiro é a glória de Deus, não existe outra. Amém? Vamos à síntese do tópico primeiro. O obreiro aprovado por Deus prega e ensina sem engano, com pureza e humildemente, buscando sempre a glória de Deus. Oh, aleluias. Vamos ao segundo subtópico, ok? Mas antes eu gostaria que você voltasse lá no 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É também um texto áureo dessa lição, porque eu queria falar algo aqui. A expressão apresentar-te vem do grego parastesai, que significa tão somente apresentar-te ao serviço, estar pronto, qualificado, enganjado, preparado. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os obreiros, e essa tese ao jovem pastor Timóteo é isso, que o apresentar que significa pronto, disposto para o serviço. Agora, o interessante é a palavra grega para o termo aprovado, que é dokimos. E ela era usada principalmente para indicar o ouro e a prata no seu processo de purificação em meio às escórias. Também era muito usado como ideia do dinheiro não falsificado, genuíno, sem adulteração. E também era um termo empregado para fazer alusão a uma pedra lavrada, aprovada, que servia para ser usada na construção de um edifício. Então, procurar apresentar a Deus aprovado significa perfeição no ministério sem mancha.
Agora, o que me chama a atenção é que, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O termo maneja bem é do grego ortotomeio, que significa, no seu sentido mais original, cortar em linha reta, não fazer desvio. Era um termo usado também na agricultura para quando fosse fazer uma plantação, para que aqueles sulcos da plantação fossem bem retos. Ou também na engenharia civil, para traçar um caminho sempre reto, para poder analisar as condições da aplanação do que seria usado na construção. Veja só o sentido desse versículo. Então, procura o obreiro apresentar diante de Deus, aprovado, e maneje bem a palavra de Deus, a palavra da verdade, da justiça. Amém? Vamos então lá ao segundo tópico, como eu falei. Eu só quis fazer essa colocação. Se antes Paulo fez alusão a termos, como eu disse, soldado, atleta, lavrador, mordomo, agora Paulo aparece com dois tipos de alusão, de figuras, de ilustração. O primeiro tipo está no primeiro subtópico, que é vasos de honra. Está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, que Paulo aqui está preocupado seriamente, severamente com as condições e o que estava acontecendo na igreja em Éfeso. Para a teologia, existem duas maneiras de nós avaliarmos os termos vasos de honra e vasos de desonra. Alguns sugerem que seja aplicado somente aos crentes, essa é a primeira tese, ou a todos os crentes da igreja. Mas uma segunda ramificação da teologia aponta para que essas ilustrações, essas figuras sejam foi aplicada, melhor dizendo, para os falsos mestres que estavam ali na igreja e os mestres verdadeiros, que seriam os vasos de honra. Mas aqui no primeiro subtópico, o que podemos entender dessa analogia é que Paulo realmente indica que há pessoas sinceras e obedientes em santificação, que adornam a casa de Deus como vasos lindos, vasos de honra, vasos prontos para o serviço, vasos que não têm contaminação. Interessante que numa tipologia bíblica, Jeremias capítulo 18, a Bíblia diz que vem uma palavra do Senhor ao profeta Jeremias, dizendo: Jeremias, levanta-te, Jeremias, e vai à casa do oleiro, e lá eu te mostrarei o que eu quero, lá eu te falarei as minhas palavras. Interessante que o decorrer do versículo até do 1 ao 9, diz que Jeremias foi à casa do oleiro, levantou, se dispôs, e lá ele viu como o oleiro trabalhava, e conforme o oleiro fazia esses vasos, Deus falou o que queria com Jeremias e indicou que os vasos ali que não estavam perfeitos, que apresentaram defeitos, era Israel, mas que o oleiro era ele, Deus, e ele faria de Israel como ele queria. Então, vasos, tipologicamente na Bíblia, representa com certeza pessoas. Vasos na Bíblia, não tenha dúvida, representam pessoas. Assim também como pode haver uma significação para total humildade. A humildade do crente com relação ao barro, porque somos todos barro e pó. O salmista diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Amém? Então havia vasos de honra naquela igreja, vasos que, quando tinha imperfeições, entregou na mão do Redentor maravilhoso, de Jesus, e Jesus agiu naqueles vasos através da fé. E o segundo subtópico é vasos de desonra. E quem são esses vasos no sentido literal do texto aqui? No sentido que
Paulo se referia a Timóteo. Claro que ele já estava se referindo aos falsos mestres Emineu e Fileto, como está no versículo 17 do capítulo 2. O interessante é que Emineu foi mencionado também em 1 Timóteo, já dando trabalho, já atrapalhando a obra de Deus, podemos assim dizer, entre aspas, viu? Que ninguém atrapalha a obra do nosso Deus. Então nós podemos sinceramente afirmar que os vasos de desonra, o vaso de desonra, são com certeza crentes infiéis, crentes orgulhosos, crentes que estão na casa de Deus, mas muitas das vezes seus corações estão totalmente longe do Senhor e Salvador. Eles podem ser aplicados também à parábola que Jesus disse em Mateus 13, do capítulo 24 a 30, a palavra do trigo e do joio. Quando a Bíblia, essa parábola começa dizendo, no versículo 24, que um homem plantou, um semeador plantou boa semente para colher. Mas ao anoitecer, o inimigo foi lá e também semeou joio. Interessante isso. E representa a igreja, essa semeadura. O semeador, Cristo. E quem está ali no anoitecer, fazendo a obra maligna, é o diabo. E a parábola, ela vai pegar uma profundidade incrível, que ela vai dizer que quando foi se fazer a colheita, quando se acordou, se percebeu, estava o trigo junto com o joio. Então a ordem foi dada, tira aí esse joio, e alguém falou, não, deixe no dia da colheita, porque vai se tirar primeiro o joio. Primeiro se tira o joio, aquilo que está atrapalhando, e aí queima, e já o trigo para a boa colheita. Que coisa maravilhosa. Isso me faz lembrar também da parábola das 10 virgens, em Mateus 25, que Jesus vai começar dizendo que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. E vocês conhecem a história. 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. 5 eram sábias e 5 eram tolas. Por quê? Não tinha o azeite, as 5. E essa proporção é que se trabalha na igreja como vasos de honra e vasos de desonra. Tudo dentro da igreja, assim como aquelas 10 virgens também representam os crentes dentro de um contexto eclesiástico. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à síntese do tópico 2. Na igreja local há 2 tipos de vaso, de honra e desonra. Que nós possamos pedir a Deus misericórdia para que Ele nos faça sempre como vaso de honra. Como diz um hino de um cantor muito famoso, quero sempre estar em Tua presença como vaso de honra na casa do Rei. Amém? Vamos então lá ao terceiro subtópico, rejeitando as dissensões e questões loucas. O primeiro subtópico aí é rejeitando questões loucas. Paulo aqui, recomendando Timóteo, pede num apreço incrível, num teor de quase desespero, a dizer para Timóteo, rejeite as questões loucas. E quais eram essas questões loucas? Com certeza os falsos mestres conseguiram levantar confusão que não edificou ninguém, só trouxe mais contenda, só trouxe mais problemas para aquela igreja. Então, Paulo, já de antemão, orienta Timóteo, rejeita, porque essas questões loucas, elas nunca edificam, não edificam ninguém, só serve para trazer confusão. É um tal de acrescentar não sei o que, no que já está fechado como profecia. É um tal de, eu acho que isso é isso, e sem nenhum conteúdo bíblico. Eles conseguem deturpar, conseguem desprezar totalmente o sentido teológico das coisas, o sentido doutrinário, e causar
um alvoroço por onde passam. Então, Paulo está aqui pedindo a Timóteo, rejeite, porque a única coisa que é infalível na igreja é a palavra de Deus, e ela não precisa de acréscimo, nem fazer revisão do seu conteúdo, ela é a palavra de Deus, viva e eficaz. Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, fiel a esta palavra, que palavra é? Palavra de Deus. Não tem como aceitarmos essas questões que aparecem loucas, essas novas doutrinas que estão aparecendo por aí, somente para trazer confusão ao crente, trazer distúrbios espirituais. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus amados irmãos. Essas novas teologias sem teor nenhum, sem nenhum respaldo bíblico, que estão diretamente agredindo e dando um sentido totalmente contrário àquilo que a palavra de Deus anuncia e prega. Amém? E o segundo e último subtópico, não entrando em contenda. É um mandamento de Deus que o servo do Senhor seja manso, como está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, Paulo dizendo ao jovem pastor Timóteo, não entre em contenda, Timóteo, seja manso, simples, humilde. Quando você for corrigir, principalmente os falsos mestres, corrige com mansidão. Não vai discutir. Isso que a preocupação de Paulo era essa, não vai entrar numa discussão onde todos verão essa discussão e de repente todos vão pensar assim, nossa, que bagunça é essa aqui, como acontece em muitas igrejas, as pessoas discutem, chegam a um nível totalmente inferior, um nível que foge do controle, começa já o xingamento, começa já a ofensa e tantas outras coisas. Então Paulo dá aqui a receita para o jovem pastor Timóteo. Olha, seja manso, Timóteo, exorte sim esses falsos mestres, mas com toda a doutrina e com toda a mansidão, porque quando começamos a entrar em contenda, a discutir, com certeza uma das obras da carne começa a aflorar, e aí nós já começamos a não entender direito e o fim pode ser trágico. Então Paulo orienta Timóteo, não entre em contenda, sempre mansidão, humildade, domínio próprio, como ele diz na epístola aos Gálatas, e nada por força nem por violência. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Seja um pastor severo, mas manso. Que Deus nos abençoe, meu irmão, nesse resumo maravilhoso, dessa aula maravilhosa, nessa administração que nós temos em nossas igrejas. Com certeza há muitos conflitos que surgem, mas devemos, como líderes espirituais, ter um preparo bíblico e teológico, ser respaldado pela palavra de Deus, como obreiro aprovado, sempre pronto para o serviço, que não tem do que se envergonhar, ou seja, sempre perfeito no agir, no falar, e que pregue a palavra da verdade e da justiça, manejando bem essa palavra. Fique com Deus, um beijo no coração e até a próxima. Em nome do Senhor Jesus.